Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Livro de Jonas, a partir do capítulo 1. Glória a Deus. Vamos orar antes. Feche seus olhos, Espírito Santo. Queremos entregar, Senhor Deus, tudo que acontece, tudo que vai acontecer a Ti, Espírito Santo. Tu és o Senhor desse lugar. Somos apenas um mensageiro da Tua palavra. O que importa aqui é a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor Deus, é importante. A Tua palavra que transforma, a Tua palavra que cura, Senhor Deus. Tira todo o espírito de distração desse lugar hoje, Pai. Que as pessoas possam estar conectadas em Ti, Espírito Santo. Tua palavra diz que os nossos ouvidos precisam estar atentos para ouvir o que o Espírito há de falar à igreja. Então que nós estejamos atentos para ouvir do Senhor. Uma palavra, uma frase, um texto pode mudar a nossa história, Pai. E que nós possamos estar, Senhor Deus, totalmente abertos para receber do Senhor nessa noite. Para receber o Teu Espírito nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Jonas 1, verso 2, a palavra de Deus fala assim, vá depressa a Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Isso aqui era Deus falando a Jonas o que ele deveria fazer. Eu particularmente sempre gosto de tematizar a palavra, de dar um tema a ela. Eu creio que quando a gente dá um tema à palavra, ela acaba dando uma direção, um entendimento do que nós vamos ministrar. E o tema dessa palavra é não fuja do propósito. Talvez dentro do texto, talvez você já tenha lido o livro de Jonas, e você vai entender que esse tema tem muito a ver com a história dele, com quem era Jonas. Porém, quando eu estava lendo esse livro, quando eu estava lendo Jonas, algumas coisas começaram a saltar aos meus olhos de entendimento em relação à palavra, à vida dele. Sabe, eu creio que Deus sempre teve um propósito para cada um de nós. Eu sempre compreendi isso. Eu estava conversando com um amigo hoje à tarde, o meu nome Everton significa guardador da lei. Talvez quando os meus pais colocaram esse nome em mim, eles não imaginavam quem eu seria, ou até mesmo quem Deus tinha projetado para a minha vida. Mas hoje eu guardo a lei, não a lei antiga, eu guardo a lei do Senhor, a lei que dá vida, a lei que dá esperança, eu guardo a palavra de Deus, e ministro a palavra de Deus. Então eu sempre acreditei que Deus ele tem sim um propósito para cada um de nós. E nós desviamos desse propósito, nós saímos desse propósito, nós muitas vezes abandonamos esse propósito por vários fatores. Por várias situações, por várias coisas. Porém, eu creio fielmente que quando nós entrarmos no lugar onde Deus tem, aonde Deus deseja, aonde Deus sonha, aonde Deus um dia projetou para nós, eu creio fielmente que nós vamos viver coisas sobrenaturais. Eu creio que nós não vamos mais viver por migalhas. Deixa eu te explicar o que é migalhas. Migalhas é vir ao culto apenas buscando bênção. Isso é migalha. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo na sua palavra. Deus não falha com ninguém, meu irmão. Deus não falha, Deus não se atrasa, Deus não se engana. Deus, Ele é perfeito. E muitas vezes nós viemos à igreja atrás de migalhas, uma cura, uma libertação, um milagre financeiro. Irmãos, tudo isso vai acontecer quando eu estiver em Jesus. Porque Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Deus de tudo. Porém, por muitas vezes eu me desvio do propósito, eu me desviei do propósito. Um tempo, um período da minha vida eu andei afastado do Senhor. E sabe qual era o meu medo? O meu medo era morrer naquele instante, porque mesmo com palavra, mesmo com profecia, se eu morresse naquele momento da minha vida, se por um acaso viesse acontecer algo comigo no momento da minha vida, e eu fosse para o inferno com tudo que Deus havia me dado. Por isso eu preciso entender que cada um de nós tem um propósito em Deus. Deus não te chamou para ser mais um nessa terra. Deus te chamou por um propósito nessa terra. Amém?
Quem crê nisso? Eu creio, cara. Eu creio fielmente nisso. E esse texto, essa história de Jonas, ela é muito clara por isso. E eu quero te dar um conselho: não fuja do propósito de Deus sobre a sua vida. Não fuja mais daquilo que Deus tem como propósito para você. Hoje eu estava pedalando pela manhã e Deus me trouxe algo ao coração. Muitas vezes erramos, falhamos, pecamos. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. Às vezes levado por situações e condições. E ainda oramos achando que Deus ele é misericordioso e Ele precisa me perdoar de tudo. A Bíblia diz sim, que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mas eu preciso entender algo e guarde no seu coração: Deus é tão justo que Ele não vai me livrar das consequências dos meus erros. Por isso eu preciso permanecer no Senhor e entender que nele a minha vida é transformada. E Jonas recebeu uma direção de Deus. Deus falou para ele: vá a Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade, a maldade de Nínive, subiu até a minha presença. Jonas tinha uma palavra de Deus dizendo: vá a Nínive. Jonas tinha uma direção de Deus dizendo: vá a Nínive, pregue a minha palavra, fale a eles. Deus havia dado algo, falado algo a ele. Mas Jonas estava magoadinho. Mais para frente eu vou explicar. Jonas estava chateadinho porque o que havia acontecido. E essa situação dentro dele, no coração dele, os anseios dele, fizeram com que Jonas fugisse do real propósito de Deus. Aí eu te faço uma pergunta nessa noite: quanto de nós já fugimos de propósitos de Deus? Quem tiver coragem, levanta a mão. Vocês são macho, hein? Mulherada aí, ó, power of God. Nós fugimos, irmãos. Nós tentamos fugir da presença de Deus, nós tentamos nos esconder do Senhor. Aí eu estava hoje à tarde lendo a mensagem, preparando ela novamente. Deus me lembrou um texto, Salmos 139, 7. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Se eu subir ao alto céu, tu lá estarás. Se descer no mundo dos mortos, lá também estarás. Não tem lugar que nós possamos nos esconder de Deus. Não existe. Não existe nenhum lugar que você possa se esconder do Senhor. Não existe lugar que você possa fugir da presença do Espírito de Deus. Ei, uma vez nele, você está nele, e estando com ele, você é dele. Agora, viver com ele é um segundo plano. Eu tenho um amigo que diz que o plano B de Deus é nos trazer para o plano A. Escute o que eu vou te dizer. Entenda bem, em nome de Jesus, que o Senhor abra o teu entendimento para isso. Eu creio sim, que Deus preparou algo para a minha vida e para a sua. Eu creio que sim, que Deus já predestinou algo a nós. Não da forma que muitos dizem. Mas a Bíblia diz que Deus preparou algo sim, porque quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Ele tinha para a mulher e para o homem algo poderoso para entregar. Porém o pecado os afastou disso. Eu não creio que uma vez salvo, para sempre salvo. Eu creio que a salvação ela está em Cristo Jesus. Fato, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação eu só encontro em Jesus, ponto. Mas nós podemos ou não nos afastarmos de Jesus? Podemos ou não viver uma vida longe dele? Podemos ou não fugir de Jesus? E nesse contexto de entendimento, Jonas tentou fugir. Mas não existe lugar nenhum que nós possamos nos esconder dele. Não existe, meu irmão. Não existe. E a Bíblia diz que Deus sonda e conhece o nosso coração. Mas vamos continuar lendo alguns versículos. Verso 3. Jonas, porém, fugiu depressa da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope,
onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar, repita comigo, pagar. Repita, igreja, pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Tem muita gente que não entende por que a sua vida não prospera. Tem muita gente que não consegue avançar financeiramente. Tem muita gente que está patinando talvez no mesmo lugar, porque está pagando, gastando os seus recursos em lugares errados. Tem muita gente investindo, muitos de nós investimos em lugares errados. Viagens, carros, casas, trabalho, tempo, futilidades. Pastor, então tu está dizendo que não é para comprar isso? Não, não foi isso que eu disse. Eu estou dizendo que tem muita gente gastando o dinheiro que o Senhor tem lhe dado para você fazer as suas próprias vontades. Tem muita gente gastando aquilo que o Senhor tem entregado em suas mãos para viver a sua própria vida. E muitos de nós somos assim. E nós precisamos entender que se estamos gastando esse recurso que Deus tem nos dado, estamos comendo as sementes que Ele tem me dado. Meu irmão, na lei da semeadura, a Bíblia diz que, na passagem, o texto fala que o semeador saiu a semear, e ele foi lançando a semente caiu no meio dos espinhos, no meio do caminho, caiu entre pedras, mas caiu em terra boa. O Senhor não nos chamou para escolher a terra, o Senhor apenas disse que é para nós semearmos. E muitas vezes estamos escolhendo aonde vamos semear. Estamos gastando em lugares que o Senhor disse que não era para gastar. Escute o que eu vou te dizer e anote se você está anotando. Toda a riqueza sem propósito é pecado. Toda busca por finanças que você tem tido sem ter um propósito em Deus é pecado, porque é para a ganância e para a arrogância do coração do homem. Nós precisamos entender que o que Deus tem preparado e o que Deus tem lhe dado é por um propósito. E quando eu vivo nesse propósito, quando eu caminho dentro desse propósito, eu vou viver coisas sobrenaturais em Deus. Sabe quando a Bíblia diz que quando eu estou no pouco, o Senhor vai me acrescentar o muito? Sabe quando a palavra de Deus diz que eu posso colocar o pouco, entregar o pouco ao Senhor e Ele vai me levar a lugar de muitos? Sabe o que é sobrenatural em Deus? Não é você ganhar 20, 30 mil reais e viver bem, viver regalado, Não, sabe o que é sobrenatural de Deus? É você ganhar 2, 3 mil e conseguir ter uma vida em paz com o Senhor, tendo tudo o que você deseja. Isso é viver em Deus. Mas eu quero orar e abençoar você, para você não achar que eu estou dizendo para você ficar pobre. Que você ganhe bem, meu irmão, que você prospere, que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Senhor te leve a lugares poderosos nele, para que você possa viver o sobrenatural de Deus, financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. Ô miserável, né? Estava todo mundo se lascando, e o irmão estava dormindo. Eita benção, né? Ei, escute, quando você está fora do propósito, escute, preste muita atenção nisso. Quando nós estamos fora do propósito, quem está ao nosso lado vai perder. Nós vamos perder. Quando nós estamos fora do real propósito de Deus, parece que nada está dando certo. Quando nós estamos fora do real propósito de Deus, parece que o emprego que você tem não dá certo, parece que a empresa que você tem não dá certo, parece que o negócio que você tem não dá certo, parece que a família tua não está dando certo. Sabe por quê? Porque nós estamos fora do propósito de Deus.
E o texto é claro, dizendo que quando o mar, quando veio o vendaval, quando veio os problemas, quando veio as dificuldades, todos que estavam ao redor dele, com ele, dentro daquele barco, começaram a lançar as coisas fora, a perder as coisas. Por quê? Porque eles estavam com medo. E o bonitão, aonde estava? Dormindo. Irmão, presta atenção, eu quero que você traga essa palavra ao seu coração, que o Espírito revele a você, porque eu creio que talvez dentro de uma parte dessa pregação, dentro de um momento dessa pregação, vai se encaixar em nossas vidas, e nós precisamos entender, nós não estamos na terra para vivermos a nossa vida, nós estamos na terra para nos preparar um dia, para viver com Deus do céu, é só isso. O único propósito de estarmos aqui é um dia encontrarmos Jesus. Esse é o real propósito de tudo isso. Talvez a empresa que você tem não está dando certo, e você sabe que foi Deus que te deu. Talvez o emprego que você tenha não está dando certo, e você sabe que foi Deus que te deu. Talvez o casamento, os filhos que você tem está abalado, está complicado, e você sabe que Deus está ali. Mas a minha pergunta é: você está em Deus? Muitos dizem, muitos falam que Deus está em todas as coisas, em todos os lugares. Todos os caminhos levam a Deus. É mentira, só existe um caminho que leva a Deus, e está ali, ó, Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só Ele. E o texto é claro, dizendo que Jonas tinha uma palavra, estava fora do propósito, estava indo para outro lugar. Deus mandou ele ir para Floripa, e ele foi para Curitiba. Deus mandou ele ir para um lugar, e ele foi para o outro. E eu te pergunto, meu irmão, será que esses levantes que estão acontecendo na sua vida, esses vendavais que estão cercando a tua casa, a tua história, o teu trabalho, as tuas finanças, não tem a ver com nós estarmos fora de um real propósito de Deus? Será que não está na hora de voltarmos para o centro da... Ei, escute o que eu vou te dizer, irmão. No centro da vontade de Deus, nada te pega. No centro da vontade de Deus, você é guardado por Ele. No centro da vontade de Deus, você está protegido pelo Senhor. Às vezes, estamos culpando as pessoas, estamos culpando o lugar, mas as escolhas foram nossas. Eu tenho medo quando ninguém fica quieto assim. Jonas, verso 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez Ele pense em nós e assim não morramos. Escute. Quando nós estamos fora do propósito, nós ficamos inertes à dor alheia. Quando nós estamos fora do propósito, não temos mais empatia pela dor dos irmãos ou pelas pessoas que estão ao nosso lado. Quando nós estamos fora do propósito, nós estamos preocupados apenas conosco, com o que precisamos e necessitamos. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu preciso primeiro pensar em mim. Não é isso? Diz que não é isso que geralmente a gente aprendeu nessa geração. Não, eu preciso primeiro pensar nas minhas coisas. Quem sabe qual é a palavra do bispo que ele tem liberado sobre esse lugar? Cuide de pessoas, que Deus cuida de você. Esse é o princípio, cara. Deus amou o... João 3,16. Deus amou o... Deus não amou os crentes. Deus não amou os evangélicos. Deus não amou os católicos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou a todos. E quando nós estamos fora do real propósito de Deus, irmão, nós não nos importamos com o problema dos outros, cada um com o seu problema.
Quando nós estamos fora do propósito, a dor alheia, ela não é importante, não sentimos nada pela situação, até damos aquela choradinha, tá ligado? Até damos aquela choradinha assim, meu Deus, tadinho, né? Mas cada um Deus vai ajudar ele. E se Deus está chamando você para ajudá-lo? E se Deus está te dando uma oportunidade de ser uma fonte de bênção na vida de alguém? Por quê? Porque existe um propósito, meu irmão. Nós temos um Connect na fazenda, a qual eu e minha esposa cuidamos. Já vai, acho que para 3 anos já, né? 2 anos? 2 anos. Mas a dona da casa, eu a conheci em 2018. Eu passei por um problema de saúde em 2017, fui internado, fiquei alguns dias na UTI, depois fui para o quarto, saí do hospital, e um dia eu estava pregando num domingo lá na outra igreja. Essa pessoa estava no culto e Deus falou ao coração dela: trata dele, cuida dele. Ela é nutricionista, ela é farmacêutica, biomédica, um monte de coisa. E estreitamos o nosso laço de amizade e começamos a andar mais juntos. E quando nós começamos com o projeto de Connects, nós perguntamos se eles queriam um Connect na casa deles, ela e o esposo aceitaram e iniciamos lá. E esses dias eu estava ministrando, devia ter acho que umas 25 a 30 pessoas lá. A maioria das pessoas que ali estão não eram convertidas, elas aceitaram Jesus no processo. Mas sabe por que eu estou te dizendo isso, meu irmão? Porque quando aconteceu comigo o problema em 2017, eu já pensava em 2024. Quando Deus me levou ao hospital, naquela época, Deus já dizia que, Deus já tinha na cabeça dele assim: ei, vai acontecer uma parada muito louca naquela casa, mas eu preciso fazer com que isso aconteça para que possa chegar lá. Sabe o que é isso? O propósito de Deus. Choramos, nos desesperamos por muitas vezes, porque eu lembro que no segundo dia do hospital eu falei para o Senhor: Senhor, se o meu tempo nessa terra acabou, me leve. Guarde a minha esposa, guarde a minha mãe, cuide do coração delas, mas o Senhor me leve. Eu não quero ficar sofrendo, não quero fazer com que sofra. Se eu estou aqui, porque meu tempo não acabou ainda, meu irmão. Mas algo poderoso aconteceu. Muitas pessoas estão conhecendo Jesus através daquele Connect. Muitas pessoas estão sendo alcançadas pelo amor de Cristo por causa daquele Connect. Mas sabe o que aconteceu? O propósito. Deus tinha um propósito comigo, e para isso Ele precisava me levar àquele lugar, para que hoje, 2024, depois de 7 anos, pessoas fossem alcançadas pelo amor de Jesus. É isso, é viver um propósito, é saber e entender o que Deus está fazendo através da nossa vida. Nosso olhar precisa ser de compaixão pelas pessoas. E quando nós estamos fora do propósito, irmão, nós não temos. Dentro do fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22, bondade e benignidade, são 2 definições que existem no texto dos 9 frutos do Espírito. Mas eu quero ficar em bondade e benignidade. Bondade é fazer coisas boas, benignidade é ser bom. Eu posso muito bem ser uma pessoa boa, ajudar um monte de gente, mas não ser bom, pecar, ter uma vida de erro, de falhas, achando que as obras que eu faço vão me trazer salvação. Mas a minha Bíblia diz, e a sua, ela diz que as obras, elas são necessárias para quem tem fé, mas não é a obra que me salva. Agora, eu posso ser uma pessoa benigna, ser boa, ter uma vida reta, uma vida certa, uma vida realmente diante de Deus, mas não fazer nada por ninguém. Eu posso viver uma vida assim. Se alguém chega perto de mim, eu sei que ela precisa, e o Provérbios diz que as pessoas, não posso mandar a pessoa passar amanhã, se eu preciso fazer algo por ela hoje. E se o teu propósito é ajudar pessoas? O nosso propósito de vida, meu irmão, é servir pessoas. O dom que eu tenho, profético, o dom que eu tenho de ministrar, o dom que eu tenho para cantar, é para servir pessoas, não é para trazer glória para mim. Meu Deus, como ele prega. Não, meu irmão, não serve para nada isso. É para abençoar pessoas, é para isso que Deus me dá, que é para servir. Jesus, o maior de todos, o Senhor de tudo, o que Ele fez? Ele lavou os pés. Precisava? Não, Ele usou o dom que Ele tinha para abençoar pessoas. E assim foi o tempo todo. Amém? Verso 7. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sortes para descobrir quem é responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós.
lançaram sorte, e a sorte caiu sobre... Ah, meu Deus, não é sorte, pastor, é azar? Não, meu irmão. Ei, escute, preste muito bem atenção no que eu vou te dizer. Quando estamos fora do propósito, Deus vai mover céus e terras para direcionar de novo para o lugar que Ele tem para você. Pastor, mas está dando tudo errado, pastor. Meu Deus, a coisa não acontece. Você já parou para pensar se é Deus que está te direcionando? A Bíblia diz que Deus fecha portas e abre portas, amém? Não é isso? Então, se Deus está fechando portas, será que eu não estou entrando em portas erradas? Será que eu não estou entrando em caminhos que o Senhor não tem para mim? Ai, pastor, tu não conhece a minha vida. É, irmão, eu realmente não conheço, mas o Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe quem eu sou. Talvez aquilo que hoje para você é ruim, essa falta de sorte, é só Deus dizendo assim, ó, ei, volta, para de fugir, para de se esconder. É só Deus falando para nós assim, ó, ei, eu ainda te quero, eu ainda tenho um propósito contigo. Aí sabe o que o diabo diz ao nosso ouvido? Não, mas tu é todo errado. Tu vai voltar agora, tu rejeitou Deus. Mas a Bíblia diz que a misericórdia dele é poderosa e incansável acerca de nós. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Se Deus ouvir a tua oração sincera, Ele vai mover céus e terras para transformar a tua história. Quem lembra da história de Josué, que a Bíblia diz que o sol parou? Quem lembra? Quem já leu essa história na Bíblia? Você sabia que realmente o sol parou? Há uns anos atrás eu fiz uma pesquisa sobre isso, que eu fiz uma ministração. Dentro de toda a história, pesquise no Google que você vai ver o que eu estou falando. Dentro de toda a história somada e contada da humanidade, eles descobriram que falta um dia. Está lá, dá um Google que você vai ver o que eu estou falando. E qual o dia que falta? O dia que o Senhor botou a mão. Meu irmão, ei, Deus vai parar as coisas para poder te abençoar. Deus vai mudar contextos. Pastor, mas está dando ruim. Fica tranquilo, permanece firme, que é o Senhor preparando algo para te levar para um lugar melhor. Sabe o que Deus está falando? Ei, eu quero você no propósito. Eu quero você dentro daquilo que eu projetei para o teu coração e para a tua vida. Nós precisamos entender, guarde algo, não é azar, é Deus. Se eu estou em Jesus, não é azar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, se você está em Jesus, até o ruim é Jesus, até o não é Jesus. Jesus fala através do não. Estava conversando com uma pessoa essa semana e ela falou para mim assim, ó, poxa pastor, Deus não está fazendo nada, Deus não está falando nada. Ela falou para mim, nós estamos orando, jejuando e Deus não está falando nada. Eu falei, então é essa hora de você ficar paradinha no teu lugar, não se mexe, respira devagar para não gastar muito ar. Porque se Deus não está falando, não é hora de caminhar, não é hora de andar, é hora de esperar, porque tudo coopera. Ei, Ele sabe, se a porta fechou, foi Ele que fechou, se a porta abriu, foi Ele que abriu. Quando eu estou em Jesus, quando eu estou caminhando em Jesus, quando eu estou diante dEle, quando eu vivo nele, tudo coopera por um propósito. Tudo coopera. Verso 8, por isso, perguntaram-lhe, diga-nos, quem é responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? Estavam perguntando para Jonas. De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar firme e a terra. Então, os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez?
pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu ele, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Escute, quando nós temos um propósito, Deus vai fazer com que as pessoas ao teu redor notem isso. Você já não parou, talvez aconteceu com você, comigo já aconteceu, em alguns momentos da minha vida, onde eu estava meio afastado do Senhor, fazia algumas coisas erradas, e as pessoas olhavam para mim e diziam assim: mas tu não é crente, tu não é evangélico? Por quê? Porque nós carregamos algo de Deus, que é o Espírito Santo. E as pessoas notam isso. A Bíblia diz que o mundo não pode receber o Espírito que está em nós. Por quê? Porque eu só posso receber esse Espírito quando eu estou e aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É só nesse momento que o Espírito Santo, ele começa a habitar em mim. Quem já confessou o Senhor Jesus como Salvador da sua vida? Quem já falou a Ele que a sua vida é dele? Acabou, meu irmão, o Espírito de Deus está em você. E é Ele quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que fala ao seu coração, quando muitas vezes estamos com pensamentos e vontades, e desejos e ações que não agradam a Deus. É aquela voz que está dentro de nós e não faz, não vai. E isso é visível às pessoas. Por quê? Porque nós somos de Deus, nós não somos mais desse mundo. Porque existe um propósito dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Para de fugir, meu irmão, e assume o seu lugar em Deus. Para de fugir do real propósito de Deus. A única forma de fazer com que tudo, que esse vendaval todo que você está vivendo, a única forma de fazer com que tudo isso pare, é literalmente se lançando ao propósito do Senhor. Pastor, como eu faço isso? Numa simples oração, sincera e honesta perante Deus. Senhor, eu estou aqui. Realmente eu nem sei o que fazer, como fazer, mas eu quero permitir que o Senhor haja poderosamente na minha vida. Meu irmão, fica tranquilo, se portas fecharem, se portas abrirem, se pessoas notarem ou não sobre a sua vida, se situações começarem a acontecer ou não, mas volta a repetir, Deus fala que tudo coopera por um propósito em Deus. Talvez esse vendaval de hoje, talvez essa luta de hoje, é Deus te trazendo para o propósito. Verso 13. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Quanto mais você fugir, meu irmão, quanto mais tentarem te ajudar, quanto mais tentarem insistirem para que você permaneça onde você está, pior vai ser para quem está com você e para você mesmo. Se renda ao propósito. Sabe o que acontece? A gente usa estou falando sobre propósito, né? Qual que é a situação de propósito? Todo mundo acha que é fazer alguma coisa na igreja. Ou é cantar, ou é pregar, ou é evangelizar, ou é ficar na câmerazinha igual o menino bonitinho ali. Todo mundo acha que é lá, na mesa de som, técnico de som, tem curso agora toda segunda-feira, se você quiser fazer com o Bruno. É na mídia, é cuidando ali do data show. Todo mundo acha que propósito é fazer essas coisas. Cuidar do kids, é ser pastor. Sabe qual é o maior propósito de Deus para nós? Salvação. Esse é o real propósito de tudo. Esse é o maior propósito dos céus sobre nós, é a salvação. É levar salvação às pessoas e nós mesmos sermos salvos em Cristo. O que veio após isso, os dons, os talentos, irmãos, é Deus acrescentando. E sabe o que eu acho fantástico nessa parábola do talento? Ele deu 1 a um, 2 a outro e 3 e 5 a outro, amém? Não é assim? Mas a Bíblia diz que ele deu mediante a capacidade de cada um. Como cada um podia fazer, o que cada um podia fazer.
Então, propósito é você voltar para o centro da vontade de Deus. Propósito é você estar aonde Deus quer que você esteja. Propósito é você ser abençoado pelo Senhor, por você estar ali, no lugarzinho que Ele sempre sonhou para você. Deixa eu te dar um exemplo. Esse menino aqui, viu? Ele sabe que ele está vendo? Esse menino ali, nós estávamos em outro ministério e um dia nós fizemos uma reunião, eu cuidava do louvor, sentamos para tocar, ele começou a tocar violão. E nós não tínhamos ninguém para tocar teclado. E um dia nós estávamos orando na igreja, ele pegou o teclado da igreja e ele começou a tocar, sem nunca ter tocado. Claro, ele se aperfeiçoou, estudou e etc. Mas naquele momento Deus usou a vida dele, Deus o usou por quê? Porque ele entendeu que o Senhor tinha algo para ele ali. E hoje está aí, cumprindo um propósito. Um homem de Deus, casado, muito bem casado, vivendo um propósito. Isso faz o quê? Quase 10 anos. 9 anos faz. Propósito. Você consegue entender? E Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu não sei dizer o que Deus quer para você, Cara, e se Deus tem um propósito, que você seja uma ponte para a salvação de uma pessoa. Uma única pessoa. Alguém da sua família, alguém do seu trabalho, algum amigo seu de longa data. Meu irmão, estar no propósito de Deus é estar no centro da vontade dEle. Viver o propósito de Deus é viver aquilo que Ele tem para você. E Jonas estava fugindo de algo que Deus tinha para ele. Ei, entenda! As pessoas sabiam quem era Jonas, reconheciam que ele estava em Deus, reconheciam que ele era algo de Deus, e ainda tentaram o tirar do propósito, porque o texto diz que eles tentaram, remaram para levar o barco de novo para a terra. Mas aí, verso 14, escute. Então clamaram ao Senhor, ó Senhor, nós suplicamos, nós não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, falando de Jonas. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio dos seus votos. Quando Jonas voltou ao propósito, ele foi engolido pelo grande peixe. É uma doideira, irmão, isso é muito louco, essas paradas de Deus assim. E não é no peixe que eu quero falar. Eu quero só dizer que, quando Jonas foi lançado ao mar, o propósito de Deus retomou sobre a vida dele. E quando o propósito de Deus foi retomado sobre a sua vida, todos que estavam ao redor reconheceram quem era Deus sobre a vida dele, e a paz reinou sobre aquele lugar. Quer trazer paz sobre a sua casa, meu irmão? Ei, entra no lugar de Deus. Quer trazer paz sobre a sua empresa? Entre no lugar de Deus. Quando nós voltarmos para o real propósito, tudo ao seu redor vai se acalmar. Tudo, absolutamente tudo. Você sabe por que Jonas estava fugindo desse povo, dos ninivitas? Porque os ninivitas, eles eram um povo sanguinário. Eles eram um povo guerreiro. Eles eram adversário dos israelitas, dos hebreus. Eles matavam, eles sequestravam, eles faziam tudo que era errado. E Jonas estava magoadinho. Lembra que eu falei do magoadinho do começo? Jonas estava magoadinho, porque como que Deus vai trazer salvação para esse povo? Como que Deus vai trazer libertação para esse povo? Esse povo é tudo errado. Às vezes nós estamos chateadinhos com Deus por conta de líderes, por conta de pastores, por conta de situações que acontecem na nossa vida, por conta do nosso próprio ego, e nos afastamos do Senhor. Eu não vou mais na igreja, tanso. É tu que está perdendo. Ai não, aquele lugar, não vou lá não. Pois é,
Quem perde é você. Não é o lugar, é a presença. Não é a igreja, é a presença de Jesus. O Bispo Fernando sempre fala sobre isso. Esse lugar realmente é um lugar de comunhão, onde a igreja vem, onde a igreja participa. Você sabe o que significa a palavra culto no seu original? A palavra eu vou ao culto, mas você sabe por que você vem ao culto? A palavra culto no seu original significa adoração ao divino. Nós nos reunimos como igreja nesse lugar para adorar a Deus. Esse é o propósito de estarmos aqui. É de estarmos como igreja. E a Bíblia diz que Deus se manifesta no meio dos seus. A Bíblia diz que Deus cura. A Bíblia diz que quando há uma adoração genuína, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se manifesta. Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Sabe por que o diabo tem tentado tanto em deturpar a ideia de congregar? Porque Satanás sabe que quando você está no meio das ovelhas, ei, viaja comigo nessa ideia, quando você está no centro, no meio das ovelhas, sendo cuidado, acompanhado, quando você está ali, ó, no bolo ali, ó, ei, o leão que tenta te tragar, não pode, ele está só ao derredor, mas você está protegido por onde você está. E quando eu saio, eu fico vulnerável à ação do inimigo. Quando eu saio da presença de Deus, eu fico vulnerável às situações. Quando eu saio da presença de Deus, eu fico facinho para o capeta. E Jonas estava chateadinho. Jonas estava magoado, porque como é que eu vou pregar para aquele povo, Deus? Como, talvez na mente dele, né, a Bíblia não fala, né, mas Jonas devia estar... Não, até fala, porque depois se você continuar lendo, tu vai ver que ele fica todo chateadinho. Que ele sai pregando pela cidade toda, ele sai ministrando salvação para a cidade inteira, o rei reconhece a palavra que Jonas está pregando, veste-se de saco, manda o povo todo se lançar cinza sobre si, como sinal de arrependimento, e Jonas vai para onde? Jonas vai para onde, povo? Ele sobe num montezinho e começa a chorar porque Deus está fazendo o que está fazendo. Ô, bicho tanso, né, cara? Em vez de se alegrar por aquilo que Deus está fazendo naquela cidade, ele estava magoadinho porque Deus ainda estava curando todo mundo. Meu irmão, para de fugir, meu irmão. Para de fugir, entre no lugar que Deus tem para você, entre naquele lugar que Deus já te chamou para estar. Eu tenho plena convicção em Deus, que tem muitos que aqui estão, que estão fugindo realmente de propósito de Deus mesmo, irmão, de coisas que Deus já falou para você que Deus vai fazer, de coisas que Deus já disse a você, ó, vai, faz. Estamos fugindo de propósitos de Deus mesmo, de verdade. Estamos chateadinhos porque as pessoas isso, as pessoas aquilo. Para! O propósito é seu, não é do... o propósito que Deus tem para mim não é o mesmo que a minha esposa. Mas Deus é tão bom que Deus botou a gente junto para a gente fazer a correria legal junto, aleluia. Mas Deus tem um propósito comigo e eu preciso vivê-lo. Eu preciso me entregar a Ele, eu preciso viver o propósito dEle. Mas quando eu estou no centro da vontade de Deus, o mesmo Deus que fala ao meu coração, o mesmo Espírito que fala a minha vida, vai falar ao coração dela, e juntos nós vamos caminhar por um propósito. Talvez o teu marido, talvez a tua esposa não conseguiu entender isso ainda, mas permaneça no Senhor, continue caminhando nele, para você ver se Deus não vai restaurar a tua casa, a tua família, teus filhos, porque Deus é fiel. Deus não mente, Deus não se engana, meu irmão. Não fuja do propósito. Deus deu uma palavra a Abraão. Em Gênesis 13, Deus falou para ele: "Ei, vai, faz as malas, junta todo mundo e vaza desse lugar." É uma contextualização mais avançada, né? E ele fez assim. Ló estava com ele e falou: "Opa, Deus está nesse negócio, eu vou junto." Um dado momento, Ló entendeu o propósito do tio. Um dado momento, os pastores dos dois se encrencam. E Abraão, sábio,
olha para Ló e fala assim: ó, Ló, seguinte, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olha, vê um lado deserto, tudo árido, olha para o outro lado, vê as campinas, vê os montes, tem árvore, tem água, tem até uma cidade. Eu vou para lá. Todo mundo sabe a história de Ló? Todo mundo sabe? Sobre ele, a mulher e as filhas? E a mulher ainda olha para trás e ainda se transforma numa estátua de sal? Não é isso? Escute o que eu vou te dizer, preste muita atenção. Permaneça com quem está com o propósito. Permaneça com quem está a palavra. Meu irmão, ei, Ló morreu, digo no sentido do propósito de Deus, na bonança. Abraão prosperou no deserto. Se você estiver com Deus, você vai prosperar onde você estiver. Pode ser na aridez do deserto. A Bíblia diz que vai brotar água do chão, como brotou água da pedra com Moisés. Quando você está no propósito de Deus, aonde você estiver, e vai existir um mover de Deus sobre a sua vida, e você vai viver coisas poderosas. Então, não fuja do propósito. Para de fugir daquilo que Deus tem para você. Sabe o que é hoje? Hoje é dia de arrepender-se. Hoje é dia de nós colocarmos o nosso coração em Deus e falar: Senhor, me perdoa. Talvez você não tenha entendido realmente o que Deus tem para você. Isso é normal. Mas talvez tem muitas pessoas que aqui sabem o que Deus quer de você. E hoje é dia de dizer assim: Senhor, me perdoa. Eu falhei. Eu errei com o Senhor até aqui. Mas hoje eu quero assumir o meu lugar em Ti. Coloca para mim Jeremias 29:11 aí, por favor. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. Alinhe o seu coração com aquilo que Ele tem para você. Deus tem um propósito para cada um de nós. Porém, eu só vou conseguir vencer esse propósito se eu estiver 100% nele. Se eu estiver 100% com Ele. Quem crê nisso? Quero convidar você a ficar em pé.